Bolsonaro condenado, o STF entendeu que ele participou ativamente e comandou uma tentativa de golpe de Estado. Eu não comento muito sobre essa parte jurídica porque eu não entendo e acho que essa deveria ser a postura de todo mundo, né? Se você não entende, você não fala. Deveria ser o óbvio, né? Mas aqui no Brasil é briga de torcida. Então, as mesmas pessoas que estão revoltadas com o judiciário nesse momento, elas aplaudiram o judiciário quando ele condenou Lula. Então, é apenas briga de torcida, que eu tenho até preguiça de comentar sobre isso daí. Mas o intuito desse vídeo é mostrar como que o plano autoritário, o projeto autoritário de Bolsonaro, ele existe desde o início do seu mandato, na verdade desde um pouco antes dele ganhar a eleição. É uma tática que ele copiou dos Estados Unidos, de Trump, do trumpismo lá, aplicou aqui, e acredito que muita gente na época não percebeu que as atitudes de Bolsonaro faziam parte de um método, não era uma coisa aleatória, não era uma simples manifestação da burrice dele. Ele é burro, de fato, mas tinha muita coisa que era um método, não era a manifestação da burrice dele ali. Sempre fez parte da tática de ditadores a busca pela idolatria da sua figura, da figura do ditador. Eles sempre buscaram não apenas agradar os seus apoiadores, não basta agradar, precisa ser idolatrado para que os seus apoiadores o sustentem em momentos de ruptura. Então, se você observa o método bolsonarista, ele buscou o tempo inteiro colocar Bolsonaro como a fonte da verdade. Só Bolsonaro presta e o resto é tudo uma fraude, é tudo mentira. Na pandemia, quando Bolsonaro se colocou contra o isolamento social e, além disso, endossou as maluquices de cloroquina, de ivermectina e tal, foi para jogar a população contra as instituições, contra a esquerda principalmente, contra os governadores, contra a ciência, para dizer assim, olha, a culpa de tudo que está acontecendo aí não é minha, a culpa é dos outros aí, é dos governadores, é da ciência, é do STF, menos minha, eu sou o único certo aqui da história. Então ele sabia que o isolamento social seria feito, que os estados iriam promover. Então ele sabia que não corria o risco de uma calamidade ainda maior do que a que aconteceu no Brasil. O que aconteceu foi uma calamidade, mas ele sabia que ele não corria o risco de ser algo pior do que aquilo ali, porque os governadores iriam obrigar o isolamento social, para dizer o seguinte, olha, tudo de ruim que está acontecendo não é culpa minha, é culpa dos governadores. Tudo de ruim que está acontecendo na economia, aí as empresas passando por dificuldade, não é culpa minha, é culpa dos governadores, até porque a base eleitoral dele é muito forte em microempresários ali. Então foi um método aquilo ali. Um método que deu muito errado, porque ele perdeu muitos votos na pandemia, mas havia um método por trás. E o método era ter isolamento social, só que os efeitos colaterais desse isolamento para a economia ser colocado nas costas dos governadores. O método era basicamente esse. Deu muito errado, mas havia esse método aí. A onda da cloroquina e ivermectina foi para dizer que a solução existe. Olha, gente, existe uma solução, só que não estão deixando a gente aplicar ela. Eu quero aplicar, não estão deixando. A China, a OMS, o STF, os governadores, ninguém está deixando solucionar a pandemia. Tem uma conspiração por trás disso daí. Então, também tinha uma tática por trás. E o discurso de pano de fundo é: a ciência é uma fraude. Não acredite na ciência. Acredite em mim. Eu sou a fonte da verdade. Bolsonaro também questionou a credibilidade das urnas eletrônicas, mesmo tendo vencido a eleição. E aí a alternativa que ele teve foi dizer que ele venceu por uma vantagem maior e fraudaram para reduzir a vantagem dele. Assim, foi a saída que encontrou para questionar as urnas, para também questionar a democracia, para dizer, olha, a democracia, gente, é uma fraude.
Só eu presto nesse mundo, só Jair Bolsonaro presta nesse mundo. Na mesma linha foram os questionamentos ao STF, que é autoritário, viramos uma ditadura do STF, o STF é corrompido, a academia também foi muito atacada, é balbúrdia, aquilo ali, local de balbúrdia. E antes que eu esqueça, a mídia também. O que é que foi feito no governo Bolsonaro, né? A mídia teve que se adaptar ao método bolsonarista de como se relacionar com a mídia. O que é que eles faziam? Tentavam descredibilizar a todo custo a mídia tradicional do país. Uma coisa que sempre foi feita, que é normal, acontece no mundo inteiro, é o furo jornalístico. O jornalista antecipar uma informação. E aí o que é que eles começaram a fazer? Olha, quando eles percebiam que os jornalistas tinham dado um furo, principalmente quando era Globo ou UOL, enfim, dando um furo, eles mudavam a decisão para jogar a população, jogar os seus eleitores contra a mídia, dizer, tá vendo, a mídia é uma fraude, a mídia está conspirando contra nós, ela está mentindo. Isso foi feito, por exemplo, com anúncios de ministros, que eles adiavam a mudança de um ministro, a mídia ela dava o furo, olha, fulano de tal vai sair, não vai ser mais um ministro. Aí eles mudavam a decisão, eles adiavam, empurravam tipo 2 meses para frente aquela decisão ali, só para jogar os seus eleitores contra a mídia e dizer, tá vendo, a mídia mentiu, né? Naquele episódio em que disse que a mudança de ministério aconteceria. E aí, inclusive, a Globo se adaptou rapidamente, a Globo percebeu isso rapidamente e a Globo passou a não dar mais furo em relação ao governo Bolsonaro. Esperava o fato, passou a não dar mais furo. Cada um, eles acharam que ia enganar, que essa tática iria funcionar o tempo inteiro, né? Mas também fizeram em relação à mídia. Então, qual era a intenção ali, gente? Descredibilizar tudo, todas as instituições, todas as instâncias, para dizer que somente Bolsonaro presta. Bolsonaro é a fonte da verdade. A ciência está corrompida, a mídia está corrompida, o judiciário está corrompido, a academia está corrompida, a democracia está corrompida, tudo está corrompido, nada presta, somente Jair Bolsonaro presta. Essa é uma tática fascistoide, feita em vários momentos da história e nos moldes atuais copiada do trumpismo lá nos Estados Unidos. Tem uma série muito boa, eu já fiz vídeo sobre ela inclusive, que mostra através de uma ficção como que funciona um governo fascista, como que funciona um governo autoritário, que é Expresso do Amanhã. Assistam e vejam que assim, é uma maquete muito bem feita da realidade aquilo ali. Como que o ditador ele precisa ser idolatrado, é uma necessidade para a manutenção daquele regime. Se o ditador não for idolatrado, ele não consegue rodar aquele sistema ali, porque um sistema autoritário ele tem diversos problemas, que você precisa de uma idolatria de seus seguidores para que aquilo consiga se sustentar. E se você, meu amigo, caiu nessa, se você passou a idolatrar Bolsonaro nesse período desde 2015 aí, essa onda bolsonarista aí, eu só lamento por você. Você foi totalmente manipulado, você foi uma marionete na mão dessa galera. Isso é tudo. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, clica no sino para receber as notificações, bota um comentário qualquer aí para ajudar no impulsionamento do vídeo. Valeu?